Olá, sou o João Vitor, faço parte do grupo com o Marcos Felipe e o João Vitor Galvão. E hoje a gente vai falar um pouco do episódio 18 do podcast Mais Milho, em que foi abordado o assunto herbicidas e controle de plantas daninhas, e o episódio se chama Descomplicando Herbicidas no Milho. Bom, o convidado especial do episódio foi o uruguaio Joaquim Fuentes, um especialista e pesquisador no assunto, e que trabalhou por muitos anos com forragens, observou vários problemas com plantas daninhas e se aprofundou um pouco no ramo. Bom, o objetivo do episódio era receber algumas dicas do especialista, já que ele é um consultor hoje em dia, tanto no Brasil quanto no Paraguai, e receber algumas dicas práticas. Ele iniciou o episódio falando da importância e do estágio crítico do milho e quanto pode impactar. E bom, dependendo aí do controle, se for um controle ineficiente, pode ocorrer a perda de até 30 sacas no milho. E ele iniciou falando dos períodos importantes para controle de plantas daninhas no milho. Seria o período total de prevenção e interferência, que ocorreria da emergência até não ocorrer mais perdas pela interferência de plantas daninhas. O período anterior à interferência, que seria da convivência das plantas de milho com as plantas daninhas e a não interferência das plantas daninhas. E por último, o período crítico de prevenção à interferência, que seria de V2 a V7, em que essa convivência de fato afetasse e ocorressem perdas por conta de plantas daninhas. Bom, aqui dá uma dica valiosa logo no começo, que é o fato de alguns produtores deixarem para controlar só em V6, sendo que a aplicação ideal seria em V4. E de V4 a V6 seria mais ou menos um período de 10 dias, que pode ser desconsiderável, aí, um tempo curto para alguns produtores, mas seria um tempo que pode ocorrer grandes perdas, se não controlados na época certa. Por exemplo, nesse tempo de 10 dias, podem ocorrer perdas de 15 a 25 sacas de milho, por conta da aplicação tardia. Bom, ele também fala da dessecação para o plantio de milho, e que a dessecação, no caso, e destacando também o problema com gramíneas, ele fala que a dessecação deveria ser feita bem antecipadamente ao plantio. Bom, e dentro do pré-plantio, ele dá a dica de alguns produtos que podem ser utilizados, que é a aplicação de glifosato 2,4-D, com possível sequencial de glufosinato de amônia, e caso não dê certo, caso não seja eficiente, depois pode ser aplicado inibidores de fotossistema 2, como a atrazina, com inibidores de carotenoides, como a mesotriona. E ele fala muito, uma dica que ele destacou bastante foi a sinergia entre esses dois produtos, que um potencializa o efeito de outro. Bom, ele finaliza essa primeira parte do episódio falando que para os clientes dele, ele não utiliza o glifosato para o controle de plantas daninhas em milho, ele utiliza outras estratégias porque ele pensa no milho como um sistema e diz que o glifosato pode gerar muita pressão de seleção e atrasar um pouco a produtividade. Então, pensando no sistema, ele diz que por já utilizar na soja e já utilizar na dessecação, ele não recomenda para os clientes dele a utilização aí do glifosato. Bom, boa noite, meu nome é Marcos Felipe, vou dar continuidade aqui ao podcast, né? Na minha parte, o Joaquim Fuentes, ele fala sobre a questão do óleo, né? A diferença entre o óleo vegetal e o óleo mineral. No óleo vegetal a gente tem os dois tipos, né? Que são o óleo degomado e o metilado. O degomado é mais ali um anti-evaporante, né? E o óleo metilado já tem um álcool ali nele, e conferindo isso, você tendo álcool no óleo, ele vai conseguir quebrar a cutícula com mais agressividade. Então, por isso, ele tem mais eficiência do que o metilado. Mas, em comparação com o óleo mineral, o metilado e o mineral não tem muita diferença de eficiência. Então, os dois acabam sendo igual. E ele ressalta que ele usa a dose do óleo em questão do tamanho da planta daninha. Então, por exemplo, se ela tem de 10 a 15 centímetros, ele vai usar meio litro. Se ela tem acima de 25 centímetros, ele vai usar 1 litro do óleo por hectare. E esse óleo você garante mais eficiência aos herbicidas quando o herbicida é um herbicida lipofílico, então tem mais afinidade com óleo, aí fica mais eficiente ainda. Outra questão foi a questão de aplicação em pré e pós-emergência, né, na cultura do milho. Ele fala do momento, né, momento certo de você fazer a pós-aplicação ali até V4, porque até V2 a planta ali não é independente fotossinteticamente, ela não consegue desintoxicar do herbicida, então ali em V4, V3 ela já está conseguindo se desintoxicar. Ele fala do uso de 2 litros de atrazina ali na pré-emergência e 2 litros na pós-emergência. Na pré, ele coloca esses 2 litros com o S-metaloclor, que é o Dual Gold. Com isso, né, a gente nota aí a importância
pré-emergência aí na nossa aplicação, que é um manejo aí muito eficiente. E também a gente tem a terbutilazina, né, que é o Sonda ou o clique é os produtos comerciais. A terbutilazina, ela tem um maior residual ali, ela lixivia menos, então ela vem tomando o espaço da atrazina, também em questão das questões europeias aí, que é a bania atrazina. Outra questão levantada foi o controle de folha estreita no milho, né, onde ele colocou aqui que são eficientes, né, a tembutriona, a mesotriona e o glifosato. E para herbicidas resistentes, para plantas daninhas resistentes aos herbicidas, como o pé de galinha e o amargoso, ele coloca os inibidores de carotenoides. E vale lembrar também que esses herbicidas são bons, eles funcionam quando a planta tem até 3 perfilhos, porque quando você vai aplicar na planta muito grande, por exemplo, como no picão preto, você está induzindo a resistência, porque, vamos supor, no caso da atrazina em pós-emergência, a ação dela é mais de contato. Então, se a planta é muito grande, ela vai queimar a planta, mas não vai matar. E a planta vai rebrotar, induzindo a resistência. Então, a gente deve estar ligado nisso aí, acertar o time, né? Respeitar aí até V4, a sua aplicação em pós-emergência. Fazer a pré-emergência também, para a gente ter esse espaço entre a pré e a pós, para o milho crescer na dianteira competitivo, né? Tá livre de interferência de plantas daninhas. E com isso eu termino minha parte. Agora eu passo a palavra para o João Galvão, que ele vai dar continuidade ao podcast. Obrigado. Bom, pessoal, meu nome é João Vitor Galvão e dando continuidade aí ao nosso resumo do podcast, ainda sobre a atrazina, Joaquim comenta que ela possui um mecanismo de ação, sendo o segundo com maior risco de resistência do mundo e sendo o ativo com mais espécies de plantas daninhas registradas resistentes no mundo todo, superando até mesmo o glifosato, que é uma das moléculas aí mais utilizadas em toda a agricultura. Isso só nos reforça a prática da rotação de moléculas para que possamos evitar o mecanismo de resistência das plantas daninhas, nos permitindo um manejo bem realizado e mais consciente. O Joaquim também comenta sobre alguns principais pontos em relação às condições climáticas para uma boa tecnologia de aplicação. Ele nos fala que existem vários fatores importantes dentro da tecnologia de aplicação, porém a temperatura e a umidade relativa são alguns dos pontos mais importantes para que a gente consiga ter uma boa resposta em relação à tecnologia de aplicação. Joaquim até menciona que é preferível aplicar com cerca de 10 km por hora de vento, tendo uma boa umidade e uma baixa temperatura, do que sem vento algum e com baixa umidade e temperatura alta. Ele nos explica essa relação porque acima de 60% de umidade relativa e menor do que 30 graus, é mais garantido que ocorra uma boa pulverização. O recomendado é sempre pulverizar com no máximo 5 km por hora de vento, porque geralmente quando não tem a presença ou nada de vento, pode ser que ocorra o fenômeno da inversão térmica, sendo os piores inimigos hoje que temos na tecnologia de aplicação. Então, quando temos a presença do vento na pulverização, temos algumas práticas que a gente pode utilizar e adotar para reduzir esse potencial de deriva, como uma alteração no tamanho de gotas, mudando a pressão, enfim, ou o uso de adjuvantes que vão nos ajudar aí diretamente nessa redução do potencial de deriva. Ele também comenta um pouco sobre alguns adjuvantes e ele nos fala que em relação ao uso de adjuvantes, ele menciona que vale muito a pena por conta do seu custo-benefício, sendo que em uma aplicação que a gente for realizar uma entrada em uma área, supondo que custe de 200 a 250 reais por hectare, valeria muito a pena colocar em prática o uso dos adjuvantes, porque o seu custo-benefício é muito baixo. Ele nos custaria apenas de 10 a 20 reais por hectare, que é o que ele comenta no podcast. E isso vai nos garantir uma melhor penetração, uma melhor emulsificação e podendo me ajudar até na diminuição do potencial de deriva, como eu mencionei anteriormente. O Joaquim também menciona sobre os óleos, em relação ao uso de óleos em conjunto com herbicidas. Ele nos fala que nem todos os herbicidas precisam do uso de óleo em conjunto. Somente aqueles que são mais lipofílicos, ou seja, aqueles que têm maior afinidade com o óleo. Como a cutícula foliar ela é muito serosa, ela tem presença de muitos lipídios. E sem o óleo, os herbicidas ainda vão penetrar, porém tem muita afinidade, então ele vai ficar retido na cutícula e não transloca para o restante da planta. Ele até menciona para a gente o caso do glifosato, que no caso é um caso contrário, porque o glifosato é um produto muito hidrofílico, uma molécula hidrofílica, ou seja, ele tem muita afinidade com água. Então, se eu colocar o óleo na cauda, ele não vai me prejudicar e muito menos me beneficiar.
pois ele não vai nem se misturar. Isso a gente tem tudo isso relatado de acordo com o coeficiente octanol-água, que no caso é o KW, que nos diz a afinidade que tem um herbicida por lipídios ou por água. Ou seja, se tem afinidade por lipídios, ele precisa de óleo. E no final do podcast, o Joaquim comenta sobre alguns cultivos de plantas de cobertura. Ele fala para a gente que o cultivo de plantas de cobertura é extremamente importante para a criação de uma barreira física do solo contra o crescimento de plantas daninhas. Por exemplo, se eu tenho um cultivo de braquiária em consórcio com milho, eu vou ter como consequência uma diminuição no uso tanto de pré-emergentes quanto no uso de pós-emergentes. Mas claro, sendo cultivado da maneira correta, em uma área limpa de plantas daninhas, então eu preciso realizar um manejo antes de implementar esse sistema de plantas de coberturas de uma forma mais correta e consciente possível, para que assim eu consiga implementar da melhor maneira possível esse sistema de cultura de cobertura. Então esse foi o nosso resumo do podcast com o tema Descomplicando herbicidas na cultura do milho. Muito obrigado.